Sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do IAQI, o podcast que traz discussões relevantes sobre o impacto da inteligência artificial na comunicação, no entretenimento e consumo. Hoje nós vamos falar sobre direito digital e propriedade intelectual e explorar os desafios e implicações legais do uso de inteligência artificial na comunicação. Hello, eu sou Andréa Mello, estrategista especialista em Shopper Insights e apaixonada por inteligência artificial. E eu, Maurício de Paula, diretor de criação e diretor de fotografia. Sejam bem-vindos. Hoje estamos aqui para a segunda parte do episódio, relembrando aqui um pouquinho da trajetória dele. Ele é graduado, mestre e doutorando pela Faculdade de Direito da USP e atua principalmente em controvérsias ligadas à tecnologia da informação, direito autoral, propriedade industrial, direito digital, liberdade de expressão, responsabilidade civil, direito das startups e proteção de dados pessoais. Marcelo, é um prazer poder continuar essa conversa tão empolgante com você. Olá, Andréia, Maurício. Eu que agradeço aqui a oportunidade de falar mais uma vez, continuar aquele assunto, né, que não tem como terminar mesmo, tem que fazer em mais de um episódio. Não, já tô aqui não? Infindável. Nossa, já tô aqui pensando que o Marcelo vai ter que vir aqui toda a temporada para conversar com a gente, né? Na primeira parte do episódio com o Marcelo, a gente discutiu bastante sobre direito autoral, direito do autor, propriedade intelectual, uso dos dados para treinamento das plataformas. E hoje a gente vai discutir alguns cases específicos que o Marcelo trouxe para compartilhar aqui com a gente e que mostram um pouco em que sentido a legislação, regulamentação tem se movimentado enquanto a gente ainda não tem leis específicas para nos direcionar em relação ao uso das plataformas de inteligência artificial. Vamos começar discutindo aqui o case do New York Times, Marcelo. Vou te pedir primeiro para explicar em linhas gerais esse caso, para quem nunca ouviu falar, não sabe do que se trata, e aí depois a gente engaja na discussão quente. É um caso bem interessante. Como a gente tinha falado já na semana passada, o sistema de inteligência artificial, né, de aprendizado de máquina, eles são treinados com base em milhões de dados. E esses dados, eles são extraídos de obras. Então, textos, músicas, né, no caso do GPT, basicamente texto. Então, o que acontece? Na internet, eles praticamente pegam tudo que tem lá e eles treinam aquele sistema para que aquele sistema consiga reproduzir os padrões, né, escrever algo semelhante ao que um humano escreveria. E o New York Times é um desses sites que tem textos que são realmente utilizados pelo ChatGPT. E é uma fonte gigante de informação. Gigante de informação, e ele é muito citado por outras fontes, então eles identificam ali que é uma fonte importante, até para qualidade mesmo do texto do ChatGPT. E aí qual foi o problema aqui? O New York Times entrou com uma ação lá nos Estados Unidos contra a OpenAI e contra a Microsoft, dizendo que o ChatGPT viola direitos autorais deles. E aí o que eles apresentaram lá? Eles fizeram uma petição inicial que eles mostraram que, dependendo de como eu coloco o prompt, eu consigo gerar textos que são muito semelhantes, ou parágrafos que são muito semelhantes aos que já existem em textos feitos pelo New York Times. Então eles falam, olha, isso aqui prova que o sistema foi treinado com base em textos nossos, e não apenas isso. Também prova que, se uma pessoa quiser utilizar aquilo para gerar um texto muito semelhante, ela pode fazer isso, porque dependendo de como ela coloca o prompt, ela estimula o sistema a gerar algo muito parecido com os textos do New York Times. Então eles estão lá reclamando que, olha, isso aqui está violando meus direitos autorais, vocês não podem usar dessa forma. A OpenAI, por sua vez, ela se defende no seguinte sentido. Não, eu não estou reproduzindo o texto de vocês, eu estou treinando a minha ferramenta com base em textos da internet inteira. Vocês representam uma fração muito pequena disso, e aquele sistema ele passa a gerar dados com base nesses padrões, mas isso daqui não está violando o direito autoral de vocês. O que eles defendem também é o seguinte, se por acaso um usuário está usando aquela ferramenta para gerar um texto muito parecido com o de vocês, é o usuário que está violando. Então o usuário está desconsiderando nossos termos de uso. E no caso aqui, eles acusam o próprio New York Times, porque o New York Times entrou com ação, utilizando alguns exemplos, né? Sim. Que eles foram lá e falaram, olha, realmente, não, mas vocês que estão violando os termos de uso, porque vocês estão querendo estimular o meu sistema a gerar algo semelhante. Um outro ponto muito importante também que é mencionado nessa ação é o seguinte, o New York Times ele tenta levar a discussão para não ser apenas uma questão de direito autoral, um interesse deles. Eles falam assim, olha, isso daqui vai prejudicar o jornalismo como um todo, porque a
partir do momento que vocês estão utilizando textos dos sites, e as pessoas vão deixar de entrar nos sites para ler só o que está ali no ChatGPT, ou que está numa ferramenta de busca que usa inteligência artificial. Então vocês vão estimular as pessoas a não entrarem mais no meu site. Isso daqui vai causar uma diminuição dos patrocinadores e, consequentemente, vai prejudicar a atividade jornalística. Vão ter que demitir as pessoas e tal. Então também é uma discussão bem ampla que até vai bastante além do direito autoral, né? E é um caso que está ainda em discussão, ainda não foi decidido. E depois do New York Times, outros jornais entraram com ações parecidas para discutir a mesma coisa. Até se discute, né, um dos pontos que o Google, mais adiante, ele deixaria de ser uma ferramenta de busca e as pessoas entrariam no próprio ChatGPT e buscariam ali, né? Você já tinha uma discussão, até nos últimos anos, antes mesmo das ferramentas de IA, que era com as chamadas agregadoras de notícias. Que aí já era uma discussão ali, porque o Google pegava ali uma parte da notícia e tal, e as pessoas acabavam lendo ali sem entrar nos sites mesmo. Perfeito. Então já tinha uma discussão, será que eles não têm que pagar por isso? Em outros países, na União Europeia, por exemplo, já regulamentou esse tema, que tem que ali ter um pagamento para as empresas jornalísticas por esse uso das notícias, né? E agora o problema fica ainda maior, porque agora não é simplesmente eu tô divulgando ali uma notícia de outra, eu tô criando um texto novo, que ele se baseia em outros textos, né, que foram criados por humanos, enfim, mas a IA gera algo novo, né? Então esse é um problema que acho que se aprofunda ainda mais agora. Isso me suscita uma preocupação estrondosa e não é nem pelo aspecto legal ou de negócio, porque eu acho que tem esses pontos para a gente discutir, mas é imaginar que no futuro, se a gente não tem mais o jornalismo, não necessariamente o New York Times, mas o jornalismo como um grande pilar da nossa cultura, né, da nossa vivência, a gente perde essa força que o jornalismo traz de idoneidade, né, de investigação, também de trazer uma visão mais ampla de dois lados, opiniões diversas sobre o mesmo ponto, também dos diferentes, não sei se eu posso falar assim, estilos, tipos de conteúdo que esse jornalismo dá voz, porque muitas vezes eu posso ter um conteúdo que ele é da revista, ele é um conteúdo, né, do New York Times, ele é neutro, mas eu tenho ali a coluna, os colunistas que expressam sua opinião própria, então inclusive ter esse entendimento quando eu tenho uma matéria que ela é mais imparcial, quando eu tenho um artigo que ele é a emissão de opinião de uma pessoa específica e que eu não posso generalizar aquela opinião amplamente, porque se a gente passa a se informar simplesmente nas ferramentas de inteligência artificial generativas que trazem um resumo muito pequeno, a gente fica cego, a gente está num cenário de desinformação muito maior e estrondosa do que a gente tem hoje. E um problema muito sério também é o seguinte, que é até mencionado pelo New York Times. Além de eles falarem que viola o direito autoral dos textos, o que o New York Times diz? O ChatGPT, ele em alguns casos ele chama ele faz alucinações. Então ele coloca informações lá que não são corretas. Em muitas situações ele atribui isso a jornais. Então ele pode colocar lá, olha, um texto do New York Times tratou de tal assunto, falou de tal coisa. E aí vai ver e é mentira, não aconteceu isso. É muito comum, a gente vai lá, pede, quer saber sobre algum assunto. Ele começa a informar supostas fontes lá, ou as pessoas não existem, ou as pessoas não escreveram sobre aquilo, ou o texto que eles mencionam é de outra pessoa. Então, assim, não é confiável ali, o conteúdo que tá lá não é totalmente confiável. E o New York Times fala assim, olha, vocês estão me prejudicando também, porque vocês estão atribuindo a mim informações que eu não dei. Ou seja, como se a responsabilidade fosse minha e não é. Tá. Porque aí é uma coisa que, por mais que o New York Times, lógico, ele não vai ser responsabilizado juridicamente por aquilo, mas as pessoas podem não saber que o ChatGPT tá dando uma informação errada. Ou seja, a opinião pública, sim, vai pode ter esse problema. Então esse é um outro ponto também. Uma coisa muito perigosa, né? Você tem informações ali que não são falsas. E a gente pode se deparar com dinâmicas em que a pessoa fez a busca ali no ChatGPT, ou qualquer que seja outra ferramenta, né? O Claude, Gemini, se contenta com aquela resposta, e aí a gente tem um esvaziamento da importância da fonte, que é o checar e o entender, tudo bem, eu tenho esse ponto de vista, eu tenho essa informação, mas é segundo quem? Porque uma informação sobre saúde, uma coisa é essa informação vir de um blog, outra coisa é essa informação vir de um médico, né? Se o blog é escrito por um médico, eu tenho alta credibilidade.
se esse blog é escrito por algum entusiasta da área de saúde, mas que não tem um estudo, a importância daquela informação ou o quanto eu posso confiar naquela informação, né, o nível de credibilidade, se esvazia. Mas sem o acesso à fonte, sem a busca pela fonte, sem interfaces que ajudem as pessoas, acho que a entender o valor de uma boa fonte, né? A gente fica no escuro. O que eles estão tentando fazer agora, tem uma ferramenta de inteligência artificial do Google, às vezes coloca lá algumas fontes de algumas informações. Então assim, ele produz o texto, mas ele identifica que tem algum site ali que talvez trate desse assunto e coloca. Às vezes não é muito preciso, né? Mas eles estão tentando colocar um pouco mais de fontes. Agora, uma coisa que eu acho muito importante, aí mais do ponto de vista ético mesmo, eu acho que tinha que estar mais claro no ChatGPT para as pessoas saberem que as informações que estão lá não são necessariamente verdadeiras. Porque muita gente não sabe, acha que aquilo que está lá é verdadeiro e pronto. Uma ferramenta poderosa, né? E acha que aquilo é verdadeiro. Eu acho que tem que estar mais claro isso para os usuários mesmo, que aquilo pode ser usado como uma ferramenta e tudo mais, mas não confie em todas as informações que estão ali. Ou seja, não é um ser supremo aqui, Exatamente. né? Não, e isso é muito louco, porque principalmente, né, voltando só, citando aqui a questão das fake news, que as pessoas, de novo, elas acreditam em coisas que, para alguns, tá na cara que aquilo ali não é verdadeiro. Você imagina agora, quase com um aval de uma inteligência artificial, o nível de desinformação também que isso pode gerar, né? Para tudo também, para produção de vídeos e áudios. A IA pode ser utilizada para tudo isso, né? Para todas essas finalidades. Agora também é muito mais fácil também você usar, né? O ChatGPT, você ainda tem que entrar ali no site e tal. Agora, hoje em dia já tem no WhatsApp também, né? Já tem a ferramenta de IA que você vai lá conversando. Então as coisas estão ficando cada vez mais simples de acessar, mas eu acho que a informação de que essas informações, de que esse conteúdo não necessariamente é verdadeiro, que tem que tomar cuidado, eu acho que não está acompanhando esse desenvolvimento tão rápido. Agora eu queria entrar aqui na discussão do caso que você falou. Tem um ponto que eu fiquei pensando, que você coloca aqui, uma das questões que o New York Times alega é o quanto essa dinâmica do ChatGPT traz ameaça. E quando a gente olha para trás, para evolução tecnológica, evolução de negócios na humanidade, em vários momentos a tecnologia suplantou determinados modelos. Então a gente teve a Revolução Industrial, em que todos os modelos de tear à mão, né, quem tinha um modelo de negócio baseado no artesanato, teve o seu negócio ali suplantado. Não sei se houve essa discussão na época, porque é que hoje a gente está tendo essa discussão. Queria te pedir para trazer um pouco luz para esse ponto. Eu acho que assim, a discussão realmente tem uma semelhança com isso, né, com você substituir ali profissões e algumas profissões serem superadas por outras. Isso realmente acontece. Eu acho que mas talvez a IA, ela aprofunde ainda mais esse problema. Porque aqui a gente está tratando de produção de conteúdo, não é simplesmente você tornar mais eficiente a distribuição, a reprodução, que é uma coisa que na parte assim, artística ou na parte do jornalismo e tal, a tecnologia teve uma influência muito grande para diminuir ali, custos de reprodução e tudo mais, e de distribuição também. Agora a gente está tratando da criação do conteúdo. Então qual é o grande problema aqui? A IA, ela tá criando ali, ela tá fazendo funções que eram de seres humanos e tá ficando cada vez mais fácil usar o IA para isso, mais barato, e então inevitavelmente ela vai substituir. E aqui, quando você substitui a produção de conteúdo, é um problema, porque a IA, daqui a pouco, ela vai estar sendo treinada cada vez mais com base em conteúdo criado pela própria IA. E isso também vai diminuindo a questão de diversidade do conteúdo que é gerado. Os textos e imagens vão ficando cada vez mais padronizados. Então a gente tem que ver se isso é desejável também, né? Então eu não acho que não é simplesmente uma questão de aumentar a eficiência e tal. Eu acho que tem problemas sociais que são causados por esse desenvolvimento da IA que são mais profundos. Então eu acho que esse é um grande problema. Porque mesmo essa diversidade de pontos de vista, muitas vezes as pessoas reclamam de determinados veículos, falam, essa revista é de esquerda, é de direita, esse jornal de... Mas é importante a gente ter essa diversidade também de posicionamento e de visão entre o meio jornalístico, né? Claro. Exatamente, a gente não quer que tenha ali só textos gerados por IA, que vão ser todos padronizados. E no jornalismo ainda tem a seguinte questão. Se eu tiro aquela monetização, aquela possibilidade de receber dinheiro de patrocínio e tal, eu vou estar impossibilitando algumas atividades que a IA não pode substituir. Então a questão de investigação, por exemplo, como é que a IA vai fazer uma reportagem investigativa sobre algum assunto? Não tem como. Então assim, tem esse outro problema também, ela não está simplesmente substituindo ali algumas atividades, ela pode acabar com uma atividade
que ela não vai conseguir substituir totalmente. Perfeito. Então esse também é um ponto bem problemático. Tem uma outra discussão que esse caso tangencia, que a gente já teve na primeira parte, mas que eu queria trazer sobre uma outra perspectiva, que é essa questão da ferramenta mimetizar o estilo de escrita do New York Times, né? Ou a gente, usuário, quando a gente usa a ferramenta, a gente procurar nos aproximarmos ou do estilo de escrita, ou do estilo de imagem de um determinado artista, empresa, enfim, o veículo. Queria agora saber, a gente já discutiu que não existe uma legislação, uma regulamentação, mas agora eu queria saber qual que é a tua opinião, Marcelo, a respeito disso. O New York Times, na ação deles, eles argumentam que os textos deles foram muito utilizados para treinamento justamente porque a ChatGPT queria que aqueles textos gerados pela ferramenta fossem bons, fossem parecidos com o que um humano escreveria. Então, assim, ao invés de você pegar um texto lá algum fórum da internet, ele tem uma qualidade menor. Então, o New York Times fala o seguinte, olha, vocês privilegiaram meus textos para que a qualidade da ferramenta ficasse melhor e tal. Mas é toda uma discussão, por quê? Por outro lado, a OpenAI defende que, olha, tudo bem, os textos de vocês realmente foram utilizados, mas se a gente for considerar percentualmente ali, entre tudo que a gente usou, é muito pequeno. Então é difícil a gente conseguir realmente, olha, quantificar, dizer qual foi a importância daqueles textos do New York Times para a ferramenta do ChatGPT. Agora, a questão do estilo, eu acho que assim, no caso, eu reproduzi um estilo do New York Times, também é algo ainda muito abstrato. Porque é até mais abstrato do que a gente pensar o estilo de um determinado artista, ou da Pixar, por exemplo, que a gente estava conversando. Do New York Times é difícil você conseguir identificar um estilo de um texto do New York Times, né? Então eu acho que, desse ponto de vista, barrar a ferramenta de reproduzir um estilo do New York Times, eu acho isso complicado, até porque não sei nem se dá para identificar um estilo do New York Times, né? Mas um ponto, acho que mais importante, assim, é identificar qual foi a importância desses textos para aquela ferramenta. Então, tem questões também envolvidas na transparência desse procedimento ali de treinamento. Então, na União Europeia, eles aprovaram, nesse ano mesmo, uma legislação chamada AI Act, que regulamenta a inteligência artificial. E prevê que, durante essas etapas de treinamento, tem que haver transparência sobre como foi feito, quais foram os dados usados, várias informações assim. Então, eu acho que isso é importante, ter essa transparência. Mas barrar essa questão do estilo, no caso de jornal, eu acho que fica ainda mais abstrato, assim, do que se a gente está tratando de um autor humano. Agora, eu vou aproveitar essa questão que você trouxe da regulamentação de como a inteligência artificial é desenvolvida na Europa. Como fica essa questão da regulamentação quando as plataformas estão em outros países? Então, por exemplo, do que adianta aqui no Brasil, ou o quão protegidos estamos se a gente vier a ter uma regulamentação como esse exemplo que você trouxe da Europa, se a plataforma é uma plataforma americana ou uma plataforma chinesa? Olha, provavelmente, assim como no caso de rede social, o que a legislação vai prever é que, se ela atua no Brasil, voltada ao público brasileiro, ela vai ter que cumprir as regras. Então, no caso ainda, ela provavelmente vai utilizar dados, vai utilizar textos de brasileiros, até porque essas ferramentas, elas precisam aprender a se comunicar em várias línguas, né? Então, assim, não adianta também elas... Mesmo português, se elas aprender a se comunicar no português de Portugal, vai ficar complicado para os brasileiros daqui, não vão se sentir confortáveis ali com o que for gerado. Então, certamente ela vai utilizar textos de brasileiros e tudo mais. Então, atuando no mercado daqui, voltado ao público brasileiro, provavelmente a legislação vai prever que elas têm que cumprir também. E esse é um grande problema, que elas costumam reclamar, dizendo, não, mas se a gente for se adaptar para cada legislação de cada país, os custos vão aumentar muito. Uma outra discussão que existe também é a seguinte, porque essas empresas grandes, elas costumam se adaptar, porque elas têm mais dinheiro. Aí tem a discussão, não, mas e as empresas que querem surgir aqui, que querem se desenvolver aqui no Brasil? Os brasileiros que querem criar as empresas, você vai criar dificuldades para eles se desenvolverem, você vai aumentar os custos deles. Mas é isso, acho que é tudo uma questão de balanceamento. Você não pode colocar custos que sejam impeditivos do desenvolvimento da tecnologia e, ao mesmo tempo, você não pode liberar geral e não regulamentar nada. Então, é esse equilíbrio que tem que ser buscado, né? Então, assim, tem que ter, talvez, uma regulamentação um pouquinho mais permissiva para empresas menores, que estão começando agora, do que para as empresas maiores. Se a gente for ver a legislação sobre redes sociais, que foi aprovada na União Europeia também, que a União Europeia já aprovou bastante coisa sobre isso. E é aqui que a gente está atrasado. Mas tem uma regulamentação diferente se a empresa, se a rede social, ela tem
poucos usuários, se ela tem a partir de 10 milhões. Então tem regulamentações diferentes. Você tem que tratar de forma diferente, dependendo do tamanho dessa empresa, do faturamento, todo esse tipo de coisa. Então, essa legislação, que a gente ainda não tem, mas que a gente tem esperança de que a gente tenha um dia, Sim. Além de ter diferentes tratamentos para empresas de diferentes portes, ela também pode ser desenvolvida de forma a proteger o nosso mercado interno, né? Proteger empresas brasileiras ou proteger nós brasileiros que temos os dados. Sim. E não essas grandes plataformas, empresas, corporações. Isso. Que não são tratar tudo da mesma forma. Né? E focar nessa questão, ou faturamento, seja número de usuários, enfim. Você tratar de outra forma, porque aí você não coloca uma regulamentação que você proíbe a própria competição com essas empresas, né? Se você não deixa novas surgirem, então é que elas lá vão dominar e nunca mais vai surgir concorrente nenhum. Então você tem que ter uma regulamentação que você permita ali que essas empresas cresçam e possam competir com essas maiores. Outro caso que você compartilhou com a gente foi um caso que envolve a Suno, que é uma ferramenta de inteligência artificial generativa de áudio, de som, de música. Queria te pedir para comentar um pouco, né, contar um pouco desse caso, para quem não acompanhou, não conhece, para a gente agora falar um pouco a respeito desses outros desdobramentos que temos. A Suno é uma ferramenta de IA que ela começou a crescer bastante esse ano, até recebeu um investimento bom recentemente. E qual foi o problema aqui? As gravadoras, que representam, se não me engano, cerca de 75% do mercado nos Estados Unidos, aquelas grandes, né? Elas entraram com ações, com uma ação contra a Suno, alegando que a Suno estava utilizando as obras delas para treinar os sistemas de IA. Qual que é a alegação aqui? O que eles utilizam para provar? Eles colocam lá vários exemplos. Gerei uma música, eles colocam um determinado prompt, um certo estilo, eles não colocam o nome do artista, porque isso é vedado pelos termos de uso, colocar o nome exato, mas eles colocam, um artista dos anos 50, meio que tenta descrever como se fosse o Elvis, alguma coisa assim. Perfeito. Tinha um cabelo, tinha uma dancinha assim, usava uma roupa assado, né? Quase imaginação. Eles dão um exemplo do Chuck Berry, e aí o que eles não eles é, mas é, né? Exato. O que eles fizeram? Para mostrar que era parecido, eles até utilizaram as letras das músicas originais. E aí, quando gera aquele resultado ali, realmente a pessoa que ouve acha que é muito semelhante mesmo à música que foi gerada. E aí, o que a Suno alega? Não, vocês colocaram essa letra, vocês violaram os meus termos de uso. Porque o meu objetivo é permitir que as pessoas criem músicas de letras próprias. Então, não é para colocar lá uma letra de uma terceira pessoa e gerar uma música. Eu quero que você coloque uma letra sua e gere uma música. Então, o que a Suno defende é assim: eu estou permitindo que as pessoas espalhadas pelo mundo que não tenham um conhecimento para produzir música, possam criar a música das suas casas. Né? É isso que a Suno defende. Então, ou seja, eu sou só o meio, eu não sou o crime. É isso, eu sou só o meio. Não mate o mensageiro, né? Exato. É muito interessante esse caso, porque as gravadoras, elas defendem o seguinte: vocês estão concorrendo comigo, assim, porque essas músicas que vocês vão gerar a partir de agora vão prejudicar os meus artistas, as músicas que eu vou produzir a partir de agora e tal. E a Suno é um pouco diferente do caso do New York Times. Porque no caso do New York Times, a OpenAI defende que não concorre com o New York Times, que é o outro ramo de atividade. A Suno não chega a negar muito isso, mas ela fala assim: essas gravadoras, elas não querem concorrência, então elas não querem que as pessoas nas suas casas produzam suas próprias músicas, porque elas querem continuar dominando o mercado. Então assim, ela fala: tudo bem, talvez até a gente concorra um pouco, mas a gente está concorrendo, a gente tá do lado de vocês, os usuários, né, que vão poder criar essa... Então é um pouco essa disputa ali de narrativas, vamos dizer assim. Sim. Mas ainda, talvez eles não fogem muito dessa questão, não. Realmente, é uma concorrência. Mas é pra ter, realmente, é pra existir essa concorrência, não é pra evitar. O que eu fiquei aqui pensando foi, em nenhum momento os músicos são mencionados. Porque o que também é um caso como esse suscita em mim, que a gente começa a ter aí uma facilidade de entrada nesse mercado de música. Então, quem quer ser um artista, um músico, tem uma barreira de entrada grande, porque você precisa aprender um instrumento, ou aprender a voz, aprender sobre melodia. Tem um desenvolvimento técnico que faz com que poucas pessoas consigam ter a habilidade e a aptidão para entrar nesse mercado. Agora, com a Suno, se qualquer pessoa escreve e coloca lá, até eu que sou desafinada, de repente eu consigo entrar no mercado sem precisar dedicar horas, transpirar, treinar, e eu estou competindo com um músico
que dedicou muito do seu tempo, do seu estudo, do seu esforço para aquilo. Esse ponto, ele em algum momento, ele aparece no caso ou não? Não tanto, porque nesse caso quem entrou mesmo foram as gravadoras. Então as gravadoras, elas tentam defender a questão ali do direito sobre as gravações sobre e tal. a obra, né? E eles não entram muito. Eles tentam defender que a Suno vai ser prejudicial a todo mundo, inclusive aos músicos, aos artistas. Mas não é um foco realmente. E é um grande problema, porque se a gente for pensar hoje já nessas grandes plataformas, os músicos já acabam sendo muito prejudicados, eles recebem muito pouco. Normalmente as gravadoras pegam uma grande fatia disso, né? Então tem acordos lá, às vezes, das gravadoras com as plataformas que não são muito claros sobre qual que é o critério de distribuição. Então já é um grande problema. Então, assim, aí acho que é mais uma coisa. E pode ser que no fim o objetivo seja fazer um acordo para as gravadoras também terem uma participação na Suno. Não dá pra gente tirar totalmente essa possibilidade. Porque ou elas também desenvolverem suas próprias ferramentas, enfim. Elas sabem que é um pouco inevitável ter que lidar com a IA a partir de agora. Não vai dar muito pra brecar. Então, talvez o objetivo seja, no fim, fazer um acordo para diminuir os prejuízos. Sim. Uma dúvida, Marcelo, não é exatamente o tópico de discussão desse caso, né, que você compartilhou com a gente, e talvez não seja exatamente tua especialidade, mas queria aqui colocar na pauta um ponto para, enfim, entender qual que é a tua opinião, que desdobramentos positivos que a gente pode ter, que é quanto à regulamentação profissional. Então, a gente tem algumas categorias que tem uma regulamentação que protege os profissionais. Então, quando a gente fala de direito, existe uma regulamentação da OAB. Então, por mais que você estude, se você não tem aquele preparo, aquela prova, não passa na prova, enfim, se você não segue os passos que a instituição te dá, você não pode atuar como advogado. Você tem um órgão que protege e que... A gente tem com médicos, a gente tem com dentistas, com arquitetos, com engenheiros, mas quando a gente vai para essa parte que é o foco da nossa discussão... A galera da criatividade praticamente é quase órfão, né? Comunicação, exato, audiovisual, a gente não tem isso. E agora, com as ferramentas de músicos, que aí vou puxar aqui para a pauta que a gente está discutindo, não existe essa regulamentação. E agora a gente tem uma ferramenta que pode, de repente, substituir muitos humanos, ou se não houver uma substituição de 100%, ela pode remodelar e disruptar completamente. Existe aí uma possibilidade de vir a ter lei, regulamento, alguma forma de proteger esses profissionais que estão em áreas que não possuem um órgão como medicina, engenharia, direito, para fazer isso? Nos Estados Unidos, no ano passado, teve a questão da greve, que gerou ali alguns acordos prevendo essas questões, então uma certa proteção. Mas nos Estados Unidos, esses sindicatos são bem fortes, bem mais fortes do que aqui. Então assim, aqui a gente já parte de um problema, porque a gente não tem ali uns órgãos muito fortes para proteção dessas pessoas, para defender os interesses delas, né? Então, eu acho também que fica muito difícil a parte de fazer uma convenção coletiva, seria possível, mas acho difícil por causa dessa ausência de força. E acho que é uma questão que tem que ser regulamentada mesmo, se for tratada no legislativo. E o problema é que eles também não vão ter muita força para defender, para fazer um lobby ali em defesa deles. Então, assim, eu não vejo no Brasil uma força muito grande para tratar disso. Eu acho que, assim, os acordos que foram feitos lá fora vão ter algum impacto aqui, não sei se positivo ou negativo, mas enfim. Eu não sei se os artistas daqui vão conseguir se proteger da forma como foi lá. Eu acho bem difícil. Ou seja, né? Run, Forest, run. Pois é. É isso aí, sebo nas canelas. Pois é. Eu vou corromper nossa pauta, gente. Eu sei que, né, a gente tinha imaginado idealmente essa segunda parte ser dedicada só aos cases, mas isso me suscitou aqui essa discussão, outro ponto, que é em relação à regulamentação de uso da ferramenta. Por exemplo, na área da medicina, a gente tem uma regulamentação de acesso a determinadas drogas. Só um médico consegue ter por serem riscos exponenciais. Quando a gente fala de inteligência artificial, e a gente comentou no episódio anterior sobre, né, fake news, deepfake, a gente tem essas ferramentas usadas a desserviço da sociedade. Sim. A gente não tem nenhuma legislação a esse respeito, mas queria aqui entender tua visão de repente, regulamentar o uso de determinadas plataformas que sejam só ou profissionais com determinada formação ou que venham a ter uma certificação, justamente como uma forma de inibir essa proliferação massiva de fake news e de deepfake que a gente vê hoje. Eu acho que a primeira coisa, essa questão de regulamentação, é o projeto que a gente já estava caminhando ali, mas agora voltou um pouco para estaca zero, que é o de o chamado PL das Fake News, que é do ponto de vista da divulgação.
Então aqui a gente não está tratando da produção exatamente. Mas, assim, esses lugares são os que a gente tem mais usuários, então as divulgações acontecem lá. Se a gente consegue resolver pelo menos uma parte do problema aqui, talvez ali na parte de criação de conteúdo, que é mais difícil de regulamentar, a gente diminui bastante os problemas, tá? Então no PL das fake news tem essa questão de as plataformas vão ter que tomar muito mais cuidado, elas vão ter que adotar ali cautelas para mostrar que elas estão fazendo moderação de conteúdo, de que forma elas estão, por exemplo, atuando para evitar a divulgação de pornografia infantil e todo esse tipo de coisa. Porque hoje já tem muitos mecanismos para isso, ainda não estão voltados para essa questão da geração de imagens por IA. Então eles têm ferramentas lá que eles têm um enorme banco de dados de imagens que eles conseguem identificar de pornografia infantil, por exemplo. Quando é publicado alguma coisa nesse sentido em alguma rede social, já é derrubado automaticamente, que bate ali as bases de dados, consegue identificar. Quando você usa uma ferramenta de IA para criar algo novo, já fica mais difícil fazer assim. Então elas têm que desenvolver novas ferramentas para conseguir identificar isso. Então você tem que aumentar realmente o peso disso para algumas situações. Então essa, por exemplo, é uma situação que tem que ter um cuidado maior. Questão de divulgação de notícias falsas, tem que ter cuidado maior. Elas têm que mostrar, ser transparentes e mostrar o que elas estão fazendo para diminuir esses problemas. Não é exatamente, elas não vão ser responsabilizadas por cada publicação ilícita, mas elas têm que mostrar o que elas estão fazendo como um todo ali, na organização mesmo, para minorar esses riscos, para diminuir esses problemas, né? Eu acho que a regulação de redes sociais é fundamental também para isso, para você atuar na parte da divulgação. Na parte da criação, aí qual que é o grande problema que eu vejo? É possível regulamentar também, então você pode obrigar essas empresas a não gerarem conteúdo, a determinados tipos de conteúdo, mas às vezes tem a dificuldade dessa empresa não estar no Brasil, tá em algum país super distante. Como é que você vai forçar essas empresas a cumprirem isso? Eu acho mais fácil atuar naquela parte da divulgação, porque você já pega as grandes redes sociais aqui, Instagram, você pega o Google que tem o Facebook, você pega o Google que tem o YouTube, o TikTok, você consegue regulamentar porque elas estão aqui e o público brasileiro é muito importante para elas. A gente viu recentemente o que aconteceu com o Twitter, né? Ele acabou, né, se tendo prejudicado ali e acabou depois retornando depois de cumprir as decisões, mas é um mercado muito importante para elas, então você fazendo uma nova regulamentação, elas vão ser forçadas a mudar e melhorar os parâmetros delas. Agora, essa parte de criação é muito complicado, por mais que você crie regras, a questão é como você vai executar essas regras. Entendi. E é mais desafiador, então talvez por isso a gente não esteja vendo nenhum movimento sendo feito aqui nesse sentido. Se você for pensar nas grandes plataformas, um ChatGPT, talvez fique mais fácil. Tem a Microsoft tem sede aqui no Brasil, você consegue regulamentar de forma mais fácil. Mas você vai ter tantas ferramentas para poder criar conteúdo falso, para poder criar, para dar aqueles golpes, por exemplo, que vai ser difícil você conseguir regulamentar tudo. Assim, é mais fácil na parte da divulgação mesmo. Tem um outro case também que você compartilhou com a gente, né? Do Copyright Office. Isso. Nos Estados Unidos. Conta um pouquinho do que é que ele se trata para quem eu vou explicar primeiro o que é esse Copyright Office, né? Tá. Que é um órgão que aqui no Brasil a gente não tem algo semelhante no campo do direito autoral. A gente tem o INPI no campo da propriedade industrial, que trata de marca, patente. Para o direito autoral, a gente tem ali órgãos que registram, mas eles não analisam se aquele registro é correto, se a obra realmente tem que ser protegida. Nos Estados Unidos, a gente tem um órgão chamado Copyright Office que toma algumas decisões sobre obras que são registradas lá para ver se essas obras são protegidas ou não. Tem um caso que se não me engano, foi no passado, no retrasado, que um artista registrou uma obra, que era uma obra de ilustrações, chamada Zero of the Dawn, e ela registrou aquela obra e ela não foi clara a respeito do uso de IA. Só que depois saiu na imprensa que tinha sido utilizado IA. No caso, foi o Midjourney, uma ferramenta para criar imagens. E aí o Copyright Office reabriu o caso e intimou a pessoa a explicar o que ela usou, como é que ela usou isso e tal. E aí a artista explicou que ela utilizou de fato a Midjourney, ela admitiu, só que ela falou assim, olha, eu tive uma interferência criativa muito grande, porque apesar de ter usado o Midjourney, eu fui colocando ali prompts, e aí a ferramenta me dava uma resposta, uma imagem, eu selecionava ali entre várias opções, e depois eu pedia para fazer alterações. Então aquele resultado final, eu tive uma interferência criativa grande, então eu tenho que ser considerada autora daquelas ilustrações. Ou seja, eu fui uma curadora, né? Isso. Não foi... mas acho que mais até do que curadora. Sim. O que ela diz é o seguinte, eu fui escolhendo e fui moldando aquelas respostas porque eu achava melhor. Então, eu vi essa aqui imagem e achei melhor, então eu fiz um novo prompt para fazer ali alterações e chegar num resultado final. Agora, o que foi decidido lá, o Copyright Office falou, não,
essas imagens aqui, se a gente for considerar cada imagem, cada ilustração, não tem que ser protegido. Por mais que você tenha atuado ali fazendo prompt, que você tenha escolhido ali uma imagem, imagens durante esse processo de criação, no final, quem gerou foi a IA, então não tem que ser protegido. O que eles protegeram nesse caso? É o seguinte, no direito autoral se protege também compilações. Então o que é a compilação? Se eu pego ali até base de dados hoje em dia é protegido. Se eu reúno ali dados ou outras obras de uma forma criativa, eu sou autor da compilação, por mais que eu não seja autor de cada imagem individualmente considerada. Então o Copyright Office considerou o seguinte, aquela história que você criou, que é aquela sequência de imagens, tem diálogos também, se os diálogos foram feitos por humanos e tal, aí ok, isso é protegido. Aquela história que você criou é protegida. Mas cada imagem não é protegida, porque a imagem foi gerada por IA, então essa imagem está em domínio público, pode ser usada por qualquer pessoa. Então esse foi um caso bem interessante, porque eu acho que no Brasil daria para seguir um raciocínio semelhante. Apesar das nossas diferenças da legislação, a gente também protege compilação, a compilação também tem que ser criativa, então dá pra gente considerar uma coisa assim. Cada imagem ali não vai ser protegida, mas a compilação como um todo sim. Se aproxima um pouco da discussão que a gente teve no primeiro episódio, né? Em que você comentou que se eu uso a ferramenta de IA generativa para criar uma imagem e eu só coloco uma ideia, o que ela gerar está em domínio público, porque a ideia não está protegida. Isso. Para que não caia em domínio público e a autoria seja minha, eu tenho que mostrar que através do prompt, da minha interação ou de interferências feitas depois, como o Mal comentou, eu comprove que eu atuei na expressão artística final daquela imagem. Então, no caso, talvez artista, nos Estados Unidos, uma decisão um pouco diferente da nossa discussão é que parece que a artista comprovou que interferiu na expressão artística, mas mesmo assim a imagem é considerada E aqui no Brasil, assim, eu acho que teria discussão também, porque ela, por mais que ela comprove ali que ela interferiu, é isso, no fim vai ter que analisar. Mas será que essa imagem aqui, realmente, essa interferência que ela teve, foi o determinante para aquela imagem ser ficar daquela forma no final? Essa vai ser a discussão. E aí uma coisa que é importante recomendar até para os artistas é documentar toda essa fase de treinamento, para ele poder mostrar no futuro que ele é autor, tem que ter uma documentação, uma prova grande de que, olha, foi fazendo esses prompts, foi interferindo, eu fui selecionando a imagem que foi gerada e eu pedi para fazer alterações, para no fim ter o máximo de argumentos possíveis para defender que ele é o autor daquilo. A Maria trouxe, né, em episódios anteriores na primeira temporada, exatamente essa situação, né? De como avaliar aquele trabalho que foi feito com inteligência artificial, né? E ela comenta um pouco exatamente essa coisa de analisar qual foi o processo, né, Déia? Ela avalia o prompt e não o resultado final, que aí me lembra muito de toda essa discussão que a gente tem tido, da importância do prompt. Não dá para definir a autoria, a propriedade intelectual da imagem pela imagem em si. Eu já vi uma vez um artigo, eu tenho uma sugestão de avaliação, que era o aluno avaliar se a resposta do ChatGPT estava certa ou não. Então, aquela questão que a gente falou, o ChatGPT não necessariamente vai dar uma resposta certa. Então, faz uma pergunta ali, vê e depois avalia o que tá errado, o que tá certo. Também é uma boa forma de avaliar, né? E um outro ponto também que me lembrei agora, que é muito interessante também, que tem textos que falam sobre o prompt, ele pode ser de várias formas. Então, ele pode ser um prompt de uma linha, ou ele pode ser uma coisa super elaborada. Tem também discussões no direito autoral sobre proteção do prompt. Então o prompt, dependendo de como ele for, se ele é criativo, o próprio prompt pode ser protegido. Então aí não seria a proteção do resultado final, seria a proteção do prompt, né? Também é uma coisa bem interessante de pensar. O prompt como expressão artística. Como expressão artística. Tá aí, ó, muita gente vendendo manual, livrinho de prompt. Exato, dá pra pensar nessa situação também. Então, será que outra pessoa vai lá e usa esse mesmo prompt num outro manual? Será que isso daqui é protegido ou não é? É uma outra discussão também muito interessante. Olha, Marcelo, eu gostaria de ficar aqui com você até de tarde. Eu também, a gente vai ter que marcar outras vezes. A gente, com certeza, você vai voltar. Muito obrigada pela disponibilidade de tempo, não só de vir, mas de ficar pra gente gravar também esse segundo episódio. Agora, antes de te liberar, a gente tem uma série de 4 perguntas, né, Mal, que a gente faz para todos os convidados que vêm aqui, que são perguntas que não estão conectadas com tua área específica de atuação, mas é muito mais para captar a tua visão macro e mais ampla sobre esse universo da IA. Marcelo, hoje, qual aspecto da inteligência artificial te deixa mais empolgado e fascinado? Eu acho que o ChatGPT, essa questão de auxiliar com ideias, é uma coisa que me deixa muito impressionado, porque realmente ele é bastante útil. Então eu tô, para fazer
trabalhos, para pensar em coisas novas, assim, do que eu posso fazer. Ele dá ideias realmente muito úteis, assim. Eu acho que isso é uma coisa que me deixa bem impressionado. Nesse sentido, de me ajudar mesmo e falar, não, isso daqui dá para usar dessa forma de um jeito que não vai ser muito prejudicial. Realmente ele vai ser útil para mim. Então acho que esse é um ponto que me deixa bem impressionado. E uma IA que você gostaria que existisse no futuro, mesmo que a gente não tenha a tecnologia hoje para desenvolvê-la? Talvez eu sou torcedor do Santos, né? Então podia ser uma ferramenta aí que recriasse o Pelé, recriasse o Neymar, alguma coisa assim pra poder jogar no Santos. Fazer com que o Santos não fique na segunda divisão, ou né, permaneça na primeira. Mas da minha área, eu acho que uma coisa seria muito interessante, que a gente, da parte do direito, né? Eu acho que a IA pode ajudar muito na questão de pesquisa. Por exemplo, cai um caso meu em determinado juiz e eu quero pesquisar como esse juiz costuma decidir. Ou um tribunal. Eu acho que isso é uma coisa interessante, assim, que eu não sei se já está sendo desenvolvido, mas enfim, a gente conseguir prever um pouco melhor como é que vão ser as decisões para até adotar as estratégias para os casos, né? Então, eu acho que esse é um ponto que eu gostaria que tivesse na minha área. Pronto, vai hackear o judiciário. Não, mas eu ia falar, você não espera nem que a IA faça nada para você, mas que ela seja um agregador. Então, que ela ajude a entender se é determinado juiz, casos anteriores próximos e parecidos, para você ler e você conseguir desenvolver sua estratégia de uma forma mais assertiva. Exatamente. E o futuro da humanidade com a inteligência artificial em uma palavra? Eu vou colocar risco. Eu acho que é o principal. E tudo que a gente vem conversando hoje aqui, eu acho que é justamente isso de conseguir administrar risco, né? Então, quando a gente pensa numa regulamentação de inteligência artificial, regulamentação das redes sociais, a gente nunca vai pensar que a gente vai acabar com todos os riscos, porque é impossível. A gente não consegue também prever como é que a tecnologia vai ser desenvolvida amanhã, como é que ela vai evoluir, mas a gente tem que pensar em formas de diminuir risco, né? E ir adaptando a legislação e o juiz se adaptando também para tentar diminuir esse risco para causar o menor prejuízo possível para as pessoas. Marcelo, e no mundo onde as máquinas são capazes de fazer praticamente tudo melhor do que nós, o que nos torna verdadeiramente humanos? Esse eu acho que é o principal ponto, também envolvendo essa parte artística, né? Essa questão eu acho que pode acabar se tornando como se fosse algo peculiar, assim, olha, uma obra que foi criada por humano, receber mais valorização porque foi criada por humano, né? Em comparação a obras feitas por máquinas. Porque as obras feitas por máquinas, como a gente já falou, elas se baseiam em obras já geradas anteriormente. Então elas vão reproduzir padrões. Como é que vai ser essa questão de surgir algum movimento artístico novo, alguma coisa assim? Isso daí a máquina muito dificilmente vai conseguir fazer. Então acho que esse vai ser o principal ponto. O ser humano vai continuar sendo importante para desenvolver nossos novos estilos, novos movimentos artísticos e tudo mais. Mas o grande problema para mim é que a gente está tratando de uma coisa muito que tá talvez numa elite, uma preocupação que é muito de elite, assim, da arte, não sei o quê. No dia a dia, muitas atividades que são mais simples, elas não vai ter grande problema se elas forem substituídas por máquinas. As pessoas não vão sentir tanto esse problema. Então, para mim, a preocupação grande é essa. Apesar de ter esse fator humano que vai continuar sendo importante, eu não sei até que ponto ele vai salvar a humanidade como um todo, assim, desse avanço da IA. É isso. Muito obrigada, Marcelo, mais uma vez. Eu que agradeço pelo convite e adorei a conversa. Que bom, a gente também. Quero aproveitar aqui para agradecer Água de Coco do Zé, do Coco, que entrega para toda São Paulo, inteligência natural do coqueiro direto para a garrafinha, e agradecer toda a equipe do Estúdio 1338 por trás dessas câmeras, dessa iluminação, e de nós todos aqui, ao vivo em bom som e bem enquadrados para vocês. Meu agradecimento para o Diego Notar Nicola e para Camila Guiar. Se você gostou desse episódio, deixa aquele joinha pra gente, se inscreve no canal, e o meu muito obrigado. Até o próximo episódio. Este episódio do IAQ Podcast foi apresentado por Andréa Mello e Maurício de Paula, produzido pelo Estúdio 1338, com roteiro criado por Andréa Mello em colaboração com ChatGPT e Claude. Locução em off gerada com Eleven Labs. Até o próximo episódio.